A paz do Senhor, povo de Deus. Vamos estar lendo o livro de Juízes, capítulo 3. Povos pagãos no meio de Israel. São essas as nações que o Senhor deixou para, por elas, provar a Israel, isto é, provar quantos em Israel não sabia de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhe ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus, todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte Baal Hermon até a entrada de Amate. Estas ficaram para por eles, o Senhor, por Israel, a prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que haviam ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heveus, e amorreus, e fariseus, e heveus, e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto a seus deuses. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam cultos aos Balaíns e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e eles os entregou nas mãos de Cusã, Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã, Risataim 8 anos. Clamaram ao Senhor os servos de Israel, e o Senhor lhes suscitou libertador, que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb, e mais novo do que eles, veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel, e saiu a peleja. O Senhor lhe entregou nas mãos de Cusã Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Tomaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor, e ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e apoderaram-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou o libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita, por intermédio dele. Enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de um côvado, e cingiu-o debaixo das suas vestes do lado direito. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon homem gordo. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que trouxera e saiu com ela. Porém, voltou do ponto em que estavam as imagens da escultura ao pé de Gilgal, e disse ao rei: Tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. O rei disse: Cala-te. Então todos os que lhe assistiam saíram da sua presença. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse: Tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude, estendendo a mão direita, puxou o seu punhal do lado direito e lhe cravou no ventre, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina, e porque não o tirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele. E Eude, saindo por um postigo, passou para o vestíbulo, depois de cerrar sobre ele as portas, trancando-as. Tendo saído, vieram os servos do rei e viram
eis que a porta da sala de verão estavam trancada e disseram: sem dúvida está ele aliviando o ventre na privada da sala de verão. Aborreceram-se de esperar, e como não abria a porta da sala, tomaram da chave e a abriram. E eis que o Senhor, estendido morto em terra. Eude escapou enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Tendo ele chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele as montanhas, indo ele à frente. E ele disse: segue-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas, e desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo feriram dos moabitas os 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Assim foi Moabe subjugado naquele dia sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz 80 anos. Depois dele foi Zangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. E assim finalizamos o capítulo 3 do livro de Juízes. Continue nessa força, continue meditando na palavra do Senhor, porque Deus é contigo. Amém?